Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez com Consciência Paranormal, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins. E aí, já se inscreveram? Já estão aí, né? E acompanhando toda semana? Se está chegando agora, que bom, né? Basta botar lá o dedinho, né? E começar a seguir. Nós semeamos luz e estamos convidando você para semear luz conosco, não é isso? Lembrando sempre que aqui no Instituto Ivan Martins não existem mestres, somos todos alunos, viajores do universo ou aprendizes. Né? Dentro desse só sei que nada sei, a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho. Quando a gente acha que sabe, já dançou, né? Já perdeu o bonde do conhecimento. E eu trago hoje, gente, uma pessoa incrível. Ele desenvolveu um método EAD de ensino da Umbanda. Hoje a gente vê tantas pessoas, né, ligadas às religiões espiritualistas ou às filosofias espiritualistas, e parece que colou um adesivo, né? Sou bandista, sou candomblessista, mas e o estudo? Cadê a formação disso? E cada dia mais difícil, com menos acesso. E de repente o Rodrigo Queiroz, né? Bem-vindo, querido. Muito que prazer ter você aqui. Prazer imenso estar aqui, Ivan. Estou muito contente de a gente poder fazer essa troca aqui de hoje. É maravilhoso ter você aqui. Conheci você através do Fael, que é um querido, né? E me interessou muito essa questão. Hoje nós temos essa facilidade, não é? Sim. Antigamente era contando histórias. Hoje a gente pode, né? De repente, através de um meio, de uma rede social, você consegue transmitir o conhecimento. Então, ele também é escritor de inúmeros livros. Já são 6 ou 7, não é isso? 6 já. 6. Sai 7 agora. Bom, então acertei o 7º. E ele traz aqui, vamos falar primeiro aqui, mediunidade na Umbanda. Eu acho isso muito importante, falar sobre Umbanda para iniciantes, né? É bem interessante também, vamos falar um pouquinho sobre ele depois. E Exu do Ouro, Consciência Próspera. Gente, esse livro, Exu do Ouro, me chamou muito a atenção. Primeiro, meu querido, porque a gente sabe que quando você lida com a questão de Exu, né, o povo já acha que Exu é sacanagem, dinheiro fácil e quebrar a perna de alguém. Exatamente. É o que o povo pensa sobre Exu. Pensa tudo errado. Tudo errado, tudo torto, né? Então, quando você vê assim, Exu do Ouro, a pessoa pode ter uma interpretação muito complicada, né? Fala pra gente sobre o que é Exu do Ouro. O que você traz nesse livro? Olha, esse livro ele é resultado de depois de 10 anos de convivência, né, com o Exu do Ouro, através da mediunidade da minha esposa. Quando ela estava no desenvolvimento mediúnico dela e ela incorporou o Exu a primeira vez, veio esse Exu. Sim. E na ocasião não sabíamos do que se tratava, né? Entendo. De onde vem e como que se dá o manejo com ele. E na época, engraçado, porque eu consultei alguns sacerdotes ali da época, ali na minha cidade, e também não existe. Aí já descredibiliza, né? Claro. Só não existe, né? Coincidentemente, estava acontecendo aqui em São Paulo, através do Rubens Saraceni, a primeira formação sacerdotal dele. E na apresentação de culto ao Oxum, veio esse Exu, veio a falange do Exu. E nessa ocasião, eu soube porque eu fui perguntar para o Alexandre Comino, né, meu amigo, parceiro à época. Eu falei, tá chegando aqui essa entidade, assim, assado. E aí ele comentou, mas aconteceu aqui isso também com o Rubens. Isso aí. A gente tá falando ali de 2007, né? Sim. E aí, Ivan, eu comecei a conviver com ele e ele se tornou, para nossa vida ali, pessoal, íntima, enquanto casal e família que a gente foi constituindo, o nosso guru, nosso mentor mesmo ali, né? Quase um de luxo, né? Um privilégio ter isso, né?
E ele foi, ao longo desses anos, trazendo muitas orientações para nós a respeito de como conceitos, crenças, comportamentos definem a nossa concretude, a nossa realidade material. E ele sempre falava muito sobre esses pilares da existência, né? Que o sujeito, a gente como ser, deve se entender como um ser espiritual, um ser emocional, mental e material. E aí ele sempre trabalhava essa questão da relevância, de igual importância, a compreensão da vida material. Porque a gente vem, eu que estou dentro do contexto da Umbanda... Você é o sacerdote da Umbanda. Sim, sim. Sou. Pai de santo de Umbanda, sim, como queira. Como queira. Eu tô dentro de um contexto, então, religioso, ali a época, para ficar mais contextualizado, Claro. do seguinte, Ivan, matéria, dinheiro, conforto, não é bem visto. O brasileiro tem esse problema, né? Se você começar a falar que você é financeiramente bem resolvido, bem sucedido, você vai criar muito mais hate do que admiradores, né? Do seu sucesso. Isso é profundo na cultura nossa. Desde que você seja um espiritualista. Porque se você for um coach da vez, você pode ter prosperidade, tá tudo certo. Ou líder de algum outro segmento religioso. Exato. Né? Mas, por incrível que pareça, isso é influência cristã. Sim. Né? Então, e aí a gente... E na Umbanda isso é muito forte. A Umbanda tem um sério problema com dinheiro mesmo, assim. A crença do dinheiro mesmo, assim, ó, de forma geral. Você me desculpa a observação? É porque eu acho que a Umbanda, às vezes, ela tá um pouquinho perdida. Ela não sabe se ela é uma igreja evangélica, ela não sabe se ela é um centro espírita, ela não sabe se ela é kardecista. Às vezes, as pessoas confundem um pouco dentro da Umbanda, porque a Umbanda raiz, a Umbanda, não tem problema com dinheiro. Mas essa Umbanda que ficou muito cristianizada, essa tem problema com dinheiro, porque pega o espiritismo, o kardecismo que diz que aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Gente, olha, eu nesses anos todos, que como vocês sabem, eu tenho uma vida dedicada a isso, eu nunca vi nada de graça. Você concorda comigo? Bom, abriu a sua porta ali para dentro, começou a sair dinheiro, né? Exato. Acendeu a luz, começa a gastar, uma aguinha, a mesa, tudo. É luz, é energia. E a dedicação, né? Dedicação, tempo. O tempo de estudo, de aprimoramento. Enfim, é que... Sim. É isso. Existe uma questão cultural que nos atravessa, que tem um problema. Mas veja só. E ele sempre falava o seguinte, ó, se você não entender que as coisas que se acredita sobre o que deve ser a ideia de evolução espiritual, é ela que te deixa numa situação de escassez, que a gente está falando. Sim, claro. De um sujeito que vivia uma situação de escassez, claro. Entendeu? E aí foi vivendo isso. Então, 10 anos depois, Ivan... Ele fala pra mim, aí eu já tinha pivotado a vida, né? Claro. Escalado de outra forma, mudado toda a educação que eu tinha recebido e cultura que eu tinha sido preparado a partir do contato com ele depois, eu tinha conseguido ser ressignificado, sim, estruturado. E aí eu era a prova viva, né? Era o case do conceito dele, né? E aí ele falou, agora é hora de ensinar. É hora de você... estruturar isso daí, que demorou 10 anos pra gente chegar nesse ponto, para que as pessoas possam desenvolver uma vida com mais plenitude, com mais bem-aventurança, né? E aí ele propõe, então vai ensinar, que é o que eu já fazia, né? E aí eu achei que era fazer um curso sobre Exu do Ouro, assim, vou explicar aqui numa aula o que é o Exu do Ouro e dar-lhe macumbinha pra fazer, né? E aí eu... Tá legal essa história? Tá. Aí eu tava lá no estúdio. Adorei a macumbinha. Gente, macumbinha é só um macumbeiro que pode chamar macumbeiro de macumbeiro, viu? Senão é preconceito. É igual chamar o amigo negro de negão, né? Só se ele te autorizar. Só se ele te autorizar, porque senão é preconceito mesmo. mesmo. Racismo. Isso. E aí ele
marquei tudo, preparei o cenário, estúdio, aquela coisa toda. Vamos começar a gravar. Gravei a primeira aula conceitual, fazendo a introdução ao tema. Terminou, ele se manifesta ali pra mim e fala assim: agora para, não é nada disso, e vai embora. E eu volto pra gente resolver o que eu quero. Pra conversar sobre. Putz, aí falei pro videomaker, né? Igual você aqui, Ivan. Tá aqui você e o... Rafael. Do nada, Rafael ali, operando os equipamentos. O Ivan vira pra você, fala, vambora, porque não querem mais que eu continue falando aqui. Aí dá ruim. E eu sou, nesse caso, bem pau mandado, assim. Eu falei, bom, então tá bom, não vou forçar uma porta que não faz sentido. Isso era um sábado, Ivan. Aí, na segunda-feira seguinte, pra terça, nessa madrugada, eu sou acordado por ele, 5 horas da manhã. Eu lembro isso com muita gente, porque é muito vivo ainda, né? Isso a gente tá falando em 2017, né? Que gentileza acordar a gente 5 horas da manhã. É muito legal isso, eu pra adoro. Quem não acorda cedo assim, né? Aí, mas e um susto, né? Enfim. Aí, ó, vai pra sala e vamos terminar o nosso assunto. Fui, né? Aquele jeito lá meio sonâmbulo ainda. Sentei assim na poltrona, Ivan, e veio igual um download. Sim. Aí o que ele tava trazendo, o que ele organizou em mim, foi um vislumbre, uma epifania mesmo, assim, que veio, a coisa se fechou. A teorização e a prática que ele queria. E que em nenhum momento tinha a ver com fazer trabalhinhos, fazer magias, fazer as macumbinhas que seja, entendeu? Era sobre um despertar de consciência, né? Um processo de ressignificação de várias camadas no sujeito. Então, é aí que ele fala, não é um curso isso, não é uma distribuição de conceito. Você vai treinar as pessoas. E é por isso que foi denominado daí, então, treinamento Exu do Ouro. Que durante 8 semanas e ativamente 49 dias, diariamente, o garimpeiro, como a gente chama, ele é conduzido a atividades dinâmicas diárias num processo de construção de várias camadas no sujeito, em que contempla ao longo desse período construção de um novo alicerce. Nova base. Exato. E aí levantar esse pilar material, emocional, espiritual e mental. E aí, para resumir, então, foi assim que surge esse treinamento Exu do Ouro. Eu acabo de gravar ele e já vira um livro. Né? Sim, uma coisa chama a outra. Não coincidentemente, recebo o telefonema da editora Planeta, né? E através do selo Academia, que se eu tinha interesse de publicar o livro sobre Exu do Ouro, então já tinha alcançado ali alguém da equipe esse tema, através de eu falando na internet. E aí falei sim, que tinha muito interesse, e foi uma parceria de sucesso. A gente já está na 4ª edição. E aí, desde então, eu venho distribuindo isso, né, o Ivan, porque, resumido, nesse sentido, ele estabelece assim, ó, ele define até a frase em destaque. Prosperidade é consciência. Consciência. E abundância é consequência. Exato. Então, ou seja, se você não for um ser pleno, completo nesses 4 pilares, você não vai ter a verdadeira prosperidade, que não se trata de dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas olham para esse tema e acham, nossa, prosperidade é fazer o quê? Mágica para materializar dinheiro? Não, não é. Não. Nem pode ser, né? A prosperidade é uma realidade que se concretiza em você a partir daquilo que você se torna. Da sua aceitação, né? Exato. Então, o que eu preciso resolver em mim, identificar em mim, que quando eu resolver identificar e organizar, abrirei caminho para uma vida abundante, já consolidada
num campo próspero, né? De comportamento, Mas, de Rodrigo, emoção. Mas, Rodrigo, sem querer te cortar e já te cortando, eu acho que a primeira mensagem que você traz é a mais importante de todas. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta nada você procurar o médio seu José, não sei das quantas, num barracãozinho feito de pau a pique no meio da floresta e pedir prosperidade para ele. Se a sua prosperidade for o ouro, for dinheiro, for prosperidade financeira. Porque ele não tem. E a gente só pode dar Boa aquilo que observação. possui. Sim. Então, eu sempre questiono isso. Quando alguém oferece prosperidade, eu falo, tá, qual a prosperidade que você tem? O sentido de axé é esse, né? A o axé. transferência do que você tem, né? Porque axé é isso, você tem que transferir o que você tem. Então, se você não é feliz no amor, você não pode estar ninguém no amor. Eu falava sobre isso esses dias com o Fael, né? Falava com o Fael esses dias sobre isso. Então, você só pode passar o que tem. Então, você vem e me conta o seguinte, fala, olha, eu vi em mim o resultado. Foram 10 anos. Então, provavelmente, você tinha uma vida de escassez, você tinha uma vida difícil, complicada, mas você começava... Sua esposa também é sacerdotisa ou é só médium? Hoje ela é mãe pequena da casa. Mãe pequena da casa. Você é o pai e ela é a mãe pequena da casa. Difícil... A gente funciona bem. Difícil, energeticamente é difícil, a gente funciona mas bem. que bom, né? Que bom. A questão às vezes é quando tem o pai e a mãe juntos, né? Um é pai e o outro é mãe da casa e os dois catulam, né? Aí fica difícil, né? Aí bate a energia. É mas difícil. A gente funciona bem. Que bom, mas que bom. Bem. É mais uma coisa que já é prosperidade. Sim. O relacionamento é próspero, né? Sim. Vocês têm filhos? Sim. Ótimo, mais próspero ainda porque já tem filhos. Mas a grande questão que eu trago é... Duas lindas meninas. Olha, axé, né? Deus abençoe. Mas enfim, então dentro dessa questão, vocês conseguiram prosperidade. Sim. E essa prosperidade, ela pode ser transmitida porque foi aprendida. Então, só eu fiz esse parênteses porque é uma das coisas que eu mais questiono aqui, sempre. Né? Pessoas, às vezes, prometem tantas coisas e elas não têm. Sim. Eu falo, como é que você pode mostrar o caminho, né, que você não caminhou? Sim. Você brincou inicialmente sobre os supostos coaches, né? Exato. É esse, o cara não deu certo em nada. Vira coach. Ele vira coach financeiro. Então, assim, não faz o menor sentido. Não, né? faz. Achei alguém que pensa como. Não dá. Não dá. Não dá. Enfim, as pessoas estão caindo muito nesse... Eu acho que o brasileiro médio, Ivan, ele tem muita carência. A gente é um país de muita escassez, a gente é um país de muita dificuldade, um povo com muita fé ao mesmo tempo. Nós somos um povo muito crédulo. Então, cai muito fácil na retórica bem organizada do falastrão. E aí que você vai ver esse sujeito se arvorar, se construir e ter muito êxito. E levantar a crista, né? E ter êxito mesmo, né? Pra ele, né? Pra ele. Então, porque consegue falar na dor, consegue falar diretamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E assim a pessoa não só cai no conto do coach fake, cai nas garras do charlatão, suposto médio, suposto pai de santo. Aos montes, né? O tempo todo, porque é muito crédulo. Mas tem uma outra questão que eu acho um pouco que eu não tenho pena daí, que apesar da credulidade, há uma necessidade de transferir a responsabilidade. Transferência, essa é terrível. De querer que faz pra você. Então é muito mais fácil... quanto que é, Ivan? R$5.000, você faz esse despacho e aí destrava toda a minha vida, né? Quer dizer, ele não tem R$800 para fazer um treinamento, para mudar o comportamento dele, ter que se dedicar naquilo, mas R$5.000 para ele transferir a suposta solução para o outro. Ele dá um jeito de resolver, né? Então, a mentalidade de escassez já está aí. A partir do momento que você não se autorresponsabiliza sobre a sua própria história. Sobre a sua história, né? sobre a sua vida, sim. Então, você está o tempo todo colocando suas possibilidades na mão do outro, transferindo, né? Quer dizer,
meus caminhos estão fechados, é só responsabilidade externa e alguém de fora que vai resolver? Eu não tenho nada com isso? Quer dizer, será que é isso mesmo? Fica complicado, é aquela história, né? Eu já falei que se eu fosse... Essa água pra você, fica à vontade, viu? Eu já falei que se eu fosse trambiqueiro e eu quisesse ficar rico dessa forma, era bem fácil, né? Porque você fala assim, ó, macumbinha e express, né? Essa canecona de shopping. Você viu? Esse é para as festas. É mesmo, né, Rafael? Rafael já é mesmo. É a macumbinha express, né? Compre o seu kit e faça você mesmo sua macumbinha em 5 minutos. Então você chega numa máquina, aperta um botão, pro despacho que você quer, para aquilo que você quer resolver, aperta o botão, vem o material prontinho, já com a farofa pronta, como diz o outro, e tá tudo certo. Porque se as pessoas pudessem... O dia que aparecer um picareta que fizer isso... Sim. Vai ficar rico. Agora você jogou pro universo, né? Tá? Daqui 6 meses isso vai aparecer, isso tá pois feito. Mas aí aquela pessoa que vai procurar aquilo, ela merece passar por isso. Porque ela está pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém a passe para trás, para que alguém a engane. É aquela velha história, né? Todo dia um espertão e um inocente acorda e sai na rua, né? Eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar, então não tem jeito. Essa história de transferência existe. Né? Às vezes é aquela pessoa que te procura e fala assim, não, você vai resolver. Você vai resolver. Eu falo, olha, vamos, né? Vamos, porque a partir do momento que eu te mostrar o caminho, se você não caminhar, acabou. Acabou, é isso. E acabou. É isso. Exu do Ouro é uma proposta de caminho, de consciência. Caminho. Exu, né? Exato. Exu já é caminho. Caminho. Então... Mas você sabe que gera ainda confusão por isso, né? É Exu que vai trazer dinheiro? Pô, não é bem isso, né? Não é essa a proposta. Se você não entender que a prosperidade não é apenas dinheiro. O dinheiro também é uma face da prosperidade. É apenas uma face da prosperidade. Tem outras... Fora essa, você tem... São 16 faces, vamos dizer assim. São 16 camadas, dimensões que você precisa contemplar em você e organizar, equilibrar da melhor forma possível para que esse fluxo percorra a sua vida e estabeleça uma realidade que pode vir a ser abundante. Abundante nas relações, abundante nos negócios, abundante na sua espiritualidade, na saúde, na sua saúde, é tudo nas isso. Nas amizades, na convivência, na família, nos filhos. Exatamente. O treinamento passa por tudo isso. Você tem o dia só para a gente dialogar e fazer ações de consciência e comportamento na área do corpo, né? Na área da alimentação, na área das relações, na área dos perdões e assim por diante, né? Eu escrevi exatamente sobre isso, né? Sobre o perdão. Eu vi ali... Sabe que minha tese de psicologia positiva foi sobre... Meu TCC foi sobre perdão. Sobre perdão. Foi sobre perdão. Perdão como caminho da resiliência. Entre o perdão e o despertar um caminho para a espiritualidade. Um despertar, né? Por quê? Porque sem perdão não tem caminho. Quando você fala Exu... Eu sempre cutuco essa história. Os últimos, nem sei quantos programas vem falando sobre Exu. É mesmo? Vem falando sobre Exu. Recebi uma pessoa... Desde o carnaval lá, 2022, ele está em evidência. Eu recebi uma pessoa muito especial falando sobre Exu Mulher, falando sobre a questão do feminino de Exu. Mãe Cláudia faz parte, ela é professora na nossa pós-graduação. Que é uma querida. E ela que me ajudou, junto com o professor Wagner, montar... a estrutura. O Wagner, meu amigo pessoal, queridíssimo. Mesmo? Wagner Borges? Não. É o Wagner Gonçalves. Wagner Gonçalves. Não, Wagner Gonçalves eu não conheço, mas vou conhecer. Que é então. O orientador dela na tese aí do Exu Mulher, inclusive, né? Eu tava falando, porque a gente parece uma... Nós somos uma egrégora mesmo, né? Sim. E a gente vai se juntando, né? Você sabe que... Vai aglutinando. Muitas coisas estão me levando para perto do Borges, né? Não, querido. Hoje, o Fael, o Samuel, que eu já tenho contato há mais tempo, agora você... Só falta eu encontrar ele mesmo, a gente fazer um papo. Ele é um querido, incrível. Uma pessoa inteligentíssima, eu gosto muito dele, eu sou suspeito porque eu gosto muito dele. Mas enfim... Quem não? Quem não, né? Quando a gente fala... Não, e aqui, eu saio pro exterior, quando eu dou curso no exterior, eu dou muito curso na Europa. Legal. Cara, é o que fala.
É Wagner, pro lugar que você tá, Que ele é muito legal, querido. né? Que bom. Mas quando a gente fala Exu, ainda vem na cabeça de muitas pessoas a questão Exu, demônio, capeta, Satanás, outra coisa. Quando você fala Exu do ouro, é quase que você escrever assim, olha, pacto com o diabo por dinheiro. Puxa, Não, querido, não, nós temos que falar sobre isso. mas você sabe que a primeira pessoa que faz essa... E faz muito sentido. É, porque que é assunto, às vezes, isso, porque a pessoa que é fora da Umbanda, não é, Rafael? A pessoa que é fora da Umbanda, fora do candomblé, ele às vezes pode achar isso uma outra coisa. É verdade. Nós estamos falando de luz, eles estão falando em trevas, estão falando em outras coisas, né? Eles estão no outro caminho. Eles ainda estão com o diabinho cristão, né, que foi Sim. criado pelo cristianismo. Eles ainda estão com aquele diabinho das igrejas pentecostais. Quer dizer, eles estão falando de outra coisa. Então, por favor, defina Exu. Uau. É difícil definir o indefinível, Claro, né? Eu vou me arriscar. dentro daquilo que representa para você, claro. Exu é caminho, mas como que eu torno isso mais palpável, né? Uma perspectiva cosmológica, né? Olhando para o aspecto energético, Exu é a força da natureza que nos conecta com todas as outras coisas que nos faz ser vivo. Quando miticamente se fala Exu é o senhor da feira, isso quer dizer, de uma forma imagética, que ele é o senhor das conexões, de tudo que se conecta e se soma. Por isso a encruzilhada é o seu lugar simbólico, o encontro dos caminhos. Exu está no meio sempre. Ele é em si, então, os caminhos. Tudo leva a ele e dele vai para tudo, né? Então, eu gosto de pensar que Exu é a força mística, essa força espiritual que me faz caminhar. Lindo. E nós somos mais Exu do que Orixá. Apesar que Exu também é um Orixá, mas digo assim, dentro dos Orixás, nós representamos mais Exu, porque nós estamos vivos, nós estamos na carne, nós estamos no movimento, nós temos as reações humanas. Sim. E Exu conhece tudo isso, né? Enquanto Orixá, ele é telúrico, ele é telúrico, ele é terra, então, e ele conhece tudo isso, né? Exato. E a gente tem que entender que o próprio Deus cristão, né? Para ele se manifestar, ele trouxe seu filho homem para viver na carne, né? A Bíblia fala que a gente veio do barro. Então faça a ligação que vocês quiserem fazer, né? É uma questão aí teológica profunda, mas cada um faça a sua reflexão, né? Porque se ele é culpado, se ele é apontado por ter desejos humanos e necessidades humanas, né? A gente crê num filho de Deus que veio para viver as coisas humanas, né? Então, né? Faça as ligações que vocês quiserem, não é isso? Faça as conexões que vocês conseguirem, porque é para fugir dessa questão. Sim. É preciso falar sobre. Acho que você sempre tem você sempre tem uma pessoa que nunca ouviu falar de Exu. Sim, eu fiz questão de estar aqui porque é a oportunidade de falar, e sempre que eu tiver a oportunidade de falar, tem que ser dito, porque também não é tão simples ter espaços, né? Eu fico feliz da gente estar aqui num espaço que não é exclusivamente um bandista, não é do nicho, e a gente poder dialogar, e você com tanto entendimento e com realmente nitidez sobre isso, me deixa muito confortável, porque o mais importante da necessidade da gente falar o tempo todo, Ivan, e você se torna um arauto aí para ajudar nessa questão que eu vou colocar. A gente está num momento muito delicado do mundo, de extrema polarização, aqui nesse mundo ocidental. Sim. E fazendo recorte para o Brasil, tá bem preocupante. Tá. Eu particularmente, enquanto Rodrigo aqui, pessoa, eu tenho que te dizer que eu tô mesmo muito preocupado com esse futuro próximo nosso. Aqui a gente está com grandes dificuldades a ser
compreendida nesse âmbito todo político e tudo mais, mas que reverbera num comportamento social. Sim. E essa polarização, então é assim, não sei se chega para você, Ivan, mas toda semana tem 1 ou 2 casos, está acontecendo, é fato concreto, de terreiros apedrejados, Sim. invadidos e violentados. Então, assim, há uma pressão estimulada por um sistema de caça às bruxas realmente à cultura afro-indígena brasileira. Completo. Então, e é isso. E por que isso está ganhando força agora, no pleno século XXI, 2024? Meu Deus! Não justifica, não tem porquê. Com tudo que a gente tem aqui de comunicação, de possibilidade. E então acho que vale a reflexão assim, o que causa isso é o desconhecimento. Ignorância total. É a ignorância. Então, quanto mais se fala, quanto mais pessoas que ligou esse vídeo sem saber muito bem o que é encontrar e tá até agora nos assistindo, primeiro, muito grato pela audiência, claro, pelo privilégio, realmente é uma oportunidade de você pesquisar melhor a cultura do país, né, a cultura das pessoas, né, o que as pessoas podem ser e acreditar. E elas não podem ser perseguidas pela forma de ver o mundo, se a forma que ela vê o mundo não é de violência, não é antiético. É nisso que a gente tem que se preocupar. E aí eu fujo um pouco, né, desse universo particular e vou pro Dalai Lama, né, que ele diz o seguinte, ele diz que o mundo precisa mais de ética do que religião. Sim. Aliás, então a gente tá falando uma liderança, um avatar religioso, falando que para ele o mundo não precisa mais de budismo, precisa de ética. Precisa de ética, de amor. Eu falo sempre isso aqui, quem me segue já conhece a minha percepção. Religião não é coisa de Deus. O que está ligado a Deus é espiritualidade. Religião é coisa do homem. Sim. O homem com seus dogmas e com as suas doutrinas. Sim. Né? Deus é simplicidade. Então tudo aquilo que não for amor, tudo aquilo que discriminar, tudo aquilo que apontar o dedinho sagrado para dizer que é inferior, seja por religião, cor, orientação de qualquer espécie, não é de Deus. Não é? E não existe prosperidade naquele que persegue. Deus pode ser qualquer coisa, mas tem uma coisa que Deus não pode ser. Você sabe o que é? Que Deus não pode ser? O quê? Na verdade, ele não pode deixar de ser Deus. E Deus é luz. Sim. Qualquer coisa que fugir disso não tem nada a ver com Deus. Então, eu vejo sim, eu sou iniciado no candomblé há mais de 30 anos, e eu vejo, até há pouco tempo eu não abria essa parte do candomblé, porque eu achava desnecessário. Como eu sou ecumênico, eu achava que eu ia afastar os outros, né? Mas eu sou iniciado em várias escolas iniciáticas, inclusive dentro da magia africana. Né? Assim como magia europeia, sou neto de uma bruxa, quer dizer, eu venho de uma história dentro da magia e dentro da espiritualidade. E isso, eu aprendi o tarô com 3 anos de idade, então você tem uma ideia, né? Tem mais de meio século que eu coloco o tarô. Quando eu não sabia falar, eu sabia o que significava o tarô. Então é toda uma história. Então eu tenho acompanhado isso e eu falo para as pessoas o seguinte: quem está em paz consigo mesmo não aponta o seu dedo. Se você está em paz com a sua religião, você não tenta me convencer dela. Sim, é isso. Se você guarda para você. Você está resolvido. Né? Aqui eu tenho irmãos evangélicos que nos assistem e eu não estou querendo convencer você a se tornar ubandista, candomblessista, espírita. Não. Eu só quero que você tenha a oportunidade de ouvir pessoas, não é isso? Sim. Que traz a sua formação, que traz o seu histórico de vida e conte pra gente o como aconteceu, porque isso pode despertar alguma coisa em você. Não existe. Eu vim da igreja evangélica, né? Pois é. Eu era evangélico. Como muitos que me procuram aqui. Antes de chegar na Umbanda, eu chego na Umbanda com 13 para 14 anos.
Eu estava evangélico nesse momento, venho de uma família católica, como Olha a só. maioria, Sim. né? Católico não praticante. Sim. E depois, por conta própria, eu fui para a igreja evangélica, por influência de um grande amigo da adolescência. E as perturbações que eu tava tendo, né? Tava tendo muita visão, assim, eu queria fugir daquilo. E aí, eu venho pra Umbanda ali, ainda garoto, 13 para 14 anos. E aí estou, né? Isso é Brasil, né? Isso é Brasil. Esse é o ecumenismo brasileiro, né? E aí vem o ecumenismo brasileiro. Ah, quando a gente fala em ignorância, é tão complicado porque o que é a ignorância, na verdade? Ignorar é desconhecer, não é? É uma questão de compreensão, né? De estudo. Exato. Muita coisa que eu sou ignorante. Nós somos ignorantes em muitas coisas. Agora, a questão é a estupidez. A estupidez é que me incomoda. Porque a estupidez, gente, você conhece, você tá vendo a verdade na sua frente e você insiste. Sim. Você insiste, não é? É como se você não soubesse, mas você sabe. Então, hoje já não é mais tempo de ninguém perseguir ninguém pela sua religião, pela sua orientação. Vive e deixa viver. É só estupidez o que existe, não é ignorância mais. Agora, a pessoa que está aqui nos acompanhando, ela quer ouvir um pouquinho sobre, ela quer saber o que está acontecendo, ela quer saber o que tem né, dentro desse universo. Quando você fala em Umbanda, né? E EAD, essa coisa toda, eu estou perguntando realmente porque eu não sei, eu tiro pela própria naturalidade do que eu faço, eu procuro não investigar muito de vocês. Legal. Vocês chegam aqui, é como se chegasse um bebê para mim, porque eu não sei nada de vocês. Aí né? a curiosidade é legítima. É legítimo para não criar... Aqui não tem nenhuma intenção de criar situações, né? A única coisa que eu não tolero aqui é mentira. Se mentir, eu canto para subir na hora. Aí é na hora, é rasgado. Já teve algumas situações aqui. Mas o resto é muito bom poder conversar com alguém de uma forma autêntica, sabe? Sim, gostosa e tal. certeza. Então, quando você fala nessa questão da Umbanda EAD, eu acho incrível. Inclusive, tem informações especiais, nós vamos chegar nisso ainda. Sim. Mas, mesmo a prática da Umbanda, você ensina também? Também. A Umbanda EAD, Ivan, é a primeira proposta de ensino à distância da história. Ah, de sim, Umbanda. imagino. Eu comecei lá em 2006. Olha só. Então, o YouTube estava começando os testes. Então, só para turma ter, a geração atual ter noção Não caiu de da paraquedas, né? mudança de tempo, né? Eu vi toda essa mudança. A gente tá falando Web 1.0, é bem técnico isso. Ainda não dava para pôr vídeo e eu já tava hackeando o sistema HTML para poder aplicar vídeo ali no streaming da época. E aí, em 2006, eu comecei. Aí que chega ali no comecinho de 2007 a Web 2.0, que aí já começa a propor player de vídeo mais nativo nos sites, né? Então, eu comecei assim, de uma forma muito empírica mesmo, movido por uma instrução espiritual, né? Que eu deveria fazer alguma forma, criar um jeito de ensinar sem sair do lugar. E aí a forma que eu criei foi essa. E, pois não podia imaginar que seria a tendência natural 15 anos depois, né? A pandemia ajudou a acelerar, normalizar, na verdade, porque a gente sempre foi perseguido, né? Como assim? Sempre. A oralidade é olho no olho, né? Não é verdade, porque a oralidade é a escrita, a oralidade é a radiodifusão, a oralidade é o videodifusor, tudo isso é oralidade, né? Então, o que eu tava fazendo, sem profanar nada, sem trazer o que é estritamente num processo específico do sujeito, que você não pode mesmo falar, porque não é nem porque não pode, só não faz sentido, né?
Não faz sentido. Tem coisa que se eu falo aqui pra alguém aqui sobre questões internas de um terreiro, só não faz sentido ela ouvir aquilo. É isso. Não faz sentido, Exato. não tem... Então, tudo tem seu tempo, mas a maior parte das coisas a gente pode vir a saber. Mas em especial a Umbanda, né, Ivan? Que a sua experiência vem ali do Candomblé é um outro, tudo outro, né? Mas na Umbanda, a gente tem uma situação de completa customização, achismos que viram regras do além, né? E... no seu terreiro não desce Branca de Neve, essas coisas não, né? Não, você não tá recebendo essas coisas. Nem ET Bilu e... Tá bom, ok. Não, era só pra entender. Não, linha do sem palhaço, crítica, do macaco. sem crítica aos que recebem. Não. Tá? Tem que criticar, tem que criticar. Mas a gente pergunta porque eu quero saber o seguinte, né? Eu quero saber de que Umbanda nós estamos falando. Não pode tudo. Né? Aí que tá. Não, veja... Agora você entrou... Eu provoquei você, querido. Até arrepiei. Você pegou num lugar... você. Agora você pegou num lugar que... Eu provoquei você. Olha o livro que eu tenho aqui, Mediunidade na Umbanda, que é por isso. Eu provoquei você, Agora claro. você pegou num lugar que me fere, assim, me é caro, né? Sim. A mediunidade e o aspecto da seriedade que ela pede e as epifanias, os devaneios que as pessoas entram, né? Eu cheguei a ver isso que você tá falando. Eu cheguei a ver o cavalo de Ogum incorporado. Do meu lado. Do meu lado. Quem me acompanha já viu essa história várias vezes. Eu tava aqui na corrente. De repente, a pessoa de 4 relinchando. Eu assustei, olhei pro lado. A pessoa falou, é o cavalo de Ogum. E eu lembro, eu garoto, eu ainda consegui ter discernimento de pensar... Caramba, tomara que Ogum não incorpore. Porque se ele pular em cima dessa mulher, que é o cavalo dele agora, vai dar... Pois eu te falo uma coisa. Se eu tô num terreiro e alguém incorpora o cavalo de Ogum, é pra montar, eu monto. Eu monto, porque é uma bênção. Então, eu adoraria montar no cavalo de Ogum, com licença, meu pai, né? Com todo respeito. Nós estamos falando aqui de uma coisa que foge da realidade, que foge. Só pra não dar cabeçada na parede. Pra não dar cabeça na parede, porque, pelo amor de Deus. Não, mas eu vi isso. Isso não é uma coisa que eu tô brincando. Eu ouvi dizer, não, eu vi. Isso é um fato concreto. Quase que é vendo assim, ó. O que é isso? Não, eu incorporei a mosquinha que tá no cocô dele. Porque só faltou isso, pô, cavalo. Mas eu tava ali nos primeiros anos ali. Foi muito chocante pra mim. Falei, nossa, mas isso não me parece fazer nenhum sentido. E nesse mesmo ambiente, certa outra feita, alguém incorporou o boiadeiro em cima do boi, entendeu? Sabe assim? Galopando, né? Gente, isso aqui é um Deus nos acuda, né? Então, o que eu quero dizer? Eu venho de uma experiência inicial de ter todas as experiências, claro, o contato pra conhecer tudo, né? Pra fugir. O máximo. Não, eu tive contato com todas as possibilidades, eu posso imaginar, Ivan, pra falar assim, corre daqui. Isso é coisa de maluco, você vai ficar maluco também. Talvez eu esteja, né? Mas tô feliz. ó, já que a gente tá contando essas coisas, isso é sério, tá, gente? Não é invencionice. O que ele tá falando é super sério. Não, o que ele tá falando é super sério. Eu já passei por uma situação que a médium, o cavalo, né? Era vendedora de uma dessas sacolas que vende por aí, dessas empresas de cosmético. Sim. E ela me receitou um dos cosméticos que ela vendia. Claro. Para as mãos, né? Porra. E só que ela estava incorporada. Eu falei assim, puta que pariu. Eu falei, eu já vi, né? Olha soltando um palavrão agora. Eu falei, poxa vida, desculpa, viu, gente? Mas a gente solta o palavrão porque não tem jeito. Como é
que uma pessoa se propõe a isso. Né? Olha, a primeira vez que eu solto um palavrão no ar, gente, mas é porque é demais. A gente fica revoltado. Eu solto todas. É porque a gente. É porque a gente. É porque a gente. Sabe o que acontece? Não, sabe o que acontece? É porque a gente fica revoltado. A gente que tem carinho pela espiritualidade, que tem respeito. Sim. Isso dói na alma da gente, né? Não, é uma ofensa mesmo. É uma ofensa. Mexe com o nosso bril. E o nosso sagrado. Isso é algo muito sério. E não é possível que a pessoa foi preparada para ver sagrado em supostamente incorporar o cavalo de Ogum. Eu vi já, isso já rolou na internet. Você chegou a ver isso? O cara incorporando o Saci na gira de Exu, Exu Saci. Então, assim, eu vi já incorporarem o Merlin. O Merlin fica difícil. Porque ele é uma lenda, ele não existe, né? Fica difícil. O Arthur não existiu, gente. Quer dizer, é só uma Aí narrativa. fica difícil. Então, o que acontece? Você começar... não é diferente da Branca de Neve, que é uma fábula, né? Não é? O Saci, se você tiver no Norte e Nordeste... Existe os encantados, existe uma linha lá que eles trabalham com os encantados, que são seres da floresta. E o Saci, com outro nome, faz parte dos encantados. E da cultura indígena. E da cultura indígena. Nossa, então, é uma coisa que a gente respeita, a gente sabe que existem os encantados, sobretudo no Pará, aquela coisa toda. Incorporar não. Incorporar Exu Saci não. Mas não é o Exu. Eles é como se eles cultuam esses seres. Sim, é uma outra história. Perfeito. É uma outra história. Agora, Exu Saci não dá. Não dá pra engolir. Mas por que a gente entrou nisso, né, Ivan? Assim, acho que vale a pena. Pra mostrar que tem presepada. E tudo, mas assim, só para os outros não acharem, só pra turma não falar, meu Deus do céu, o que vem agora, né? É assim, a importância do estudo. A importância do estudo. Exato, né? Tá aqui, ó. Teologia da Umbanda. É um dos cursos que você oferece. Exato. Um dos principais. Principal. Porque é através dele que você vai ter a oportunidade de, num programa muito completo e amplo, conhecer, ter contato com as perspectivas, né, teológicas, cosmológicas da religião, as várias umbandas, as várias matrizes de Umbanda, para você poder entender a diversidade que tem Mas nela. hoje cada casa é uma Umbanda? Hoje? Como é que tá isso? Então não é essa a pretensão. Você entende o que é popular e entende o que são vertentes. Porque cada casa hoje é uma Umbanda, tá complicando. Mas é aí que tá. Quando você tem contato com as principais bases conceituais e as influências, você entende o que está acontecendo em determinados lugares na individualidade. E você consegue também distinguir daí o inaceitável. Claro. Por que é inaceitável? Por que a gente está falando que não dá para incorporar o Exu Saci? Que não dá para incorporar a Pombagira Branca de Neve? Então tem todo um fundamento para isso fazer sentido, né? Muito embora pareça óbvio, não é óbvio, né? Porque está acontecendo. Então, quer dizer... precisa ser dito. Precisa ser dito, mesmo porque ninguém está dizendo que de repente aquele médium, aquela médium não tenha ali naquele momento alguma influência espiritual. Só que cabe ao médium, a médium, seja ela quem for, seja ele quem for, seja ele em que padrão ele acha que estiver, vigiar e orar, né? Porque ele pode ter ali alguma coisa brincando com ele que não tem nada a ver com a luz também. A gente sabe disso. Porque eu tenho uma visão, uma cosmovisão, né? Eu tenho uma cosmovisão a respeito disso. Eu não ponho tudo no caminho só da espiritualidade, da religiosidade. Eu entendo que muitos desses espíritos que se aproximam desses médiuns são seres interdimensionais que não necessariamente são espíritos encarnados, pode ser simplesmente energia, e pode ter alguém brincando sim com esse médium, pode ter alguma energia, alguma forma de vida brincando com esse médium. Agora cabe a esse médium vigiar o que ele está fazendo, né? Não ir para uma sessão no terreiro como se ele estivesse indo comprar abacate.
no armazém do vizinho, né? E esse ambiente precisa ser um ambiente seguro, né? Seguro. Para isso não acontecer Para que isso também, não aconteça, porque de repente a pessoa fala assim, de repente essa senhora que estava incorporada no cavalo de Ogum, ela vai falar assim, nossa, mas por que estão falando isso de mim? Né? Não, ela... é verdade ela o que era eu estava honesta, sentindo. é honesta no que ela estava fazendo. Ela acreditava mesmo. É honesta o que eu estou sentindo. Então, por que vocês estão falando assim de mim? Não é sobre você. Não é? Muito bem posto. Não é sobre você, não é sobre o médium, não é sobre a irmãzinha que está lá incorporando. Eu preciso desenvolver. Não é sobre essas pessoas. O que acontece muitas vezes é essa coisa triste mesmo, né? Essa coisa triste da pessoa não ter nenhuma formação. Por isso que eu acho tão importante, meu querido. Por isso que eu acho tão importante São 18 anos formando as pessoas, né? Só nesse modelo online. Fora toda a produção constante que a gente tem de blog, de vídeo no YouTube, de livros. Sim. Por 18 anos também a gente manteve o jornal de Umbanda Sagrada, que era mais focado na vertente específica. Então, tudo isso faz muito sentido para mim, porque, como eu estava dizendo, eu venho desse cenário caótico e que eu cheguei no pezinho para fora. Falei, não, isso aqui vai me levar pro buraco mesmo. Esse aqui eu não vou entrar. E é quando eu começo a ter contato com propostas de conhecimento, de estudos, que me faz oxigenar a minha cognição. Falar, pô, espera aí, existe um caminho de possibilidades luminosas, coerentes, que eu vou trilhar. E desde então eu não parei, né? Então a própria Umbanda, estudar Umbanda de forma mais organizada e sistêmica, me levou para fazer minha formação em filosofia, em psicologia positiva. Uma coisa puxa a outra, não tem Porque como. Porque aí você vai entendendo muitas outras questões e querendo ser alguém que contribui, de fato, positivamente e potencialmente, né? Como que eu, quando eu vou assumir lá atrás, há 20 anos atrás, o sacerdócio, com que potencial eu vou lidar com... Com que bagagem, né? Com a mente humana, né? Com a complexidade das emoções humanas, né? Então, isso tudo é atravessado pela espiritualidade. Isso tá ali na manifestação, no chão de terreiro. Mas, Rodrigo, você sabe de uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Eu não sei a sua idade, mas, enfim, você deve ser uma geração depois da minha, alguma coisa. Você tá com que idade? 42. 42. Você é uma geração depois da minha. As nossas gerações ainda, você é uma das últimas que teve essa preocupação. Você não tira leite de pedra. Não tem jeito. A gente tem que ter um fundamento. E fundamento é estudo. Não é? Hoje tem umas coisas meio a jato aí, meio rapidinho. Espiritualistas que se formam em 6 meses, 3 meses. Mas 6 meses é muito tempo. É um fim de semana, né? Um fim de semana. E as pessoas têm que ter responsabilidade, têm que tomar cuidado com isso, né? Um dos seus cursos é desobsessão. Sim. Né? A gente vê casas fundamentadas em nada. Em nada. Sim. E depois começa a arrebentar tudo lá dentro. Porque a primeira coisa que arrebenta é o ser humano, né? Sabe que exatamente tá complicado, agora, né? exatamente agora eu vou fazer um especial médio de transporte. Que vai ser, aqui não sei se já vai ter passado já, mas dia 23 e 25 de julho vai ser um aulão fechado sobre isso. Porque o médio de transporte, para a turma entender rapidamente, é aquele médio que tira o obsessor ou aquela demanda, né, do obsediado e traz para o seu campo e depois direciona. Teoricamente parece muito ok e que é fácil acontecer. E não é. Não. E até porque o fator complicado também que a gente tem que ter discernimento é que quando alguém aparece obsediado no terreiro ou demandado, isso diz mais sobre o sujeito do que sobre o obsessor. Ah, sim. Né? E aí há uma relação a ser
organizada, né? Nessa consciência, esse sujeito e esse espírito. E aí, os problemas que podem ser verificados quando a pessoa faz esse transporte sem preparo, que é o que você falou, sem fundamentação nenhuma, e leva para casa mais uma mochilinha, né? Uma mochilinha, né? E vai acumulando, Arrumei, né? mais um. Arrumei mais um. Vou fazer uma coleção. A tem uma máfia lá na casa. Eu, por exemplo, eu gosto de colecionar coisas no meu Ori, sim, mas não é isso. Sim. Eu gosto de colecionar luz no meu Ori, né? Mas tem gente que coleciona obsessor, né? E a gente vê muito isso, principalmente com criança, né? Criança com obsessão ligado a questões de... A gente não pode falar o nome na internet que cai, né? Mas ligado a obsessões, digamos, a intimidade, né? A sexualidade da criança, a gente vê muito isso. E geralmente são meninas na faixa de 12, 13, 14 anos. Mas por quê? Porque quando rompe a puberdade, que a criança está no momento mais delicado da puberdade, e dentro de uma família repressiva, uma família, né? O que fazem essas criaturas, as entidades? Se aproveitam disso. Sim. Se aproveitam disso, porque ali tem muita energia. O que eles querem da gente aqui? Energia, que é vida. Quer sugar a energia que puder, não é? Sim. Então, a gente recebe direto essas pessoas pedindo socorro, né? E a gente faz o que tem que ser feito. Mas como é importante que a pessoa que vai fazer isso saiba o que está fazendo e saiba o que está tirando, gente. Porque senão piora. Eu vou dizer uma coisa aqui no ar, você por favor me corrija no ar também, porque eu corrigiria você. Tá. Se você falasse alguma coisa errada nesse sentido. Mas eu vejo essa questão de desobsessão é como se você tivesse um espinho enfiado no seu dedo e você fosse remover esse espinho e você, por negligência, quebrasse o espinho lá dentro. Exato. Então vai piorar a situação. Aquilo que estava doendo vai inflamar, vai virar um mundo. Pode até matar você, esse espinho. Sim. A obsessão, quando ela é mal tirado, o obsessor é mal retirado, o que ele faz é piorar muito a situação, né? Aqui nós não estamos falando de religião, ok? Vocês sabem o que eu penso sobre obsessores. Eu tenho uma ligação muito forte com questão interdimensional. Sim. E para mim, todas essas entidades têm a ver com esses seres, não importa se é de outro planeta, se é de outra dimensão, é só uma dimensão paralela, não interessa. Mas para mim são físicos como eu e você. Então, quando eu vou mexer com esse tipo de energia, eu faço por desdobramento. Porque eu, no corpo físico, eu não consigo. Mas eu desdobro. Por quê? Porque eu fico pau a pau e resolvo. Né? Agora, no corpo físico não dá. Porque se eu trago para o corpo físico, eu ferro 3 ou 4 ou 5 ou 6, 7, 10 camadas áuricas. Né? Agora, vocês que trabalham com desobsessão dentro da Umbanda, vocês têm uma técnica específica para isso. Isso é então são coisas separadas, são coisas diferentes. Não tem melhor, não tem métodos. pior. São métodos. Tá? Aí tem o irmão evangélico que fala, mas o meu pastor faz desobsessão. Eu não duvido. Eu não duvido, talvez ele tenha autoridade para isso. Talvez ele tenha, mas ele pode não ter também. Não é? Ele pode não ter também. Eu falo isso, querido, com todo respeito do mundo. Sim. Né? Porque você sabe que eu não passo em porta de igreja pentecostal, né? Então, é que eles jogam tanto capeta na rua, eu tenho bom de meter vamos pra casa. Eles cultuam o capeta agora. Não vamos entrar no mérito. Né? Não, só brincando de leve. Eu ia contar uma história que eu fui na sessão de descarrego. Conte que eu gosto dessas histórias. Logo eu comecei na Umbanda ali, meu pai se converteu para a igreja evangélica. Que legal, na mesma época. Foi bem difícil isso. Porque aí ele respeitou as minhas decisões, mas ao mesmo tempo teve um momento que ele chegou a questionar e falar, não sei, esse negócio aí, você devia ir lá na sessão de descarrego para ver os Exu que baixa lá e você ver se faz sentido isso para você. E eu falei, tá bom, eu vou. E fui. Né? Sexta-feira, dia da sessão de descarrego, já deu pra entender qual era a igreja. Tá, com certeza. E aí, sabe que eles me perseguiram, né? Um tempo. Eles fizeram um recorte uma vez de um vídeo meu no YouTube, passou em rede nacional, manipulado, você acredita? Opa, aí é complicado, né? E não quiseram o advogado processar.
porque tinha medo da força dele. Ah, sim. E aí eu cheguei lá, tudo, e começa o culto. E eu, por acaso, sentei bem na primeira fileira ali. Também você que pegou com a mão, né? Você queria. E aí, e é engraçado, uma das coisas que já me chamou muita atenção foi assim: tinha 3 pastores, né? E eles, a hora que chegaram na parte de oração, eles fazem uma cadência, porque isso é um hipnotismo, né? Sim, claro. E lá, todo mundo com o olho fechado, eles trocavam de microfone, né? Eu paro e você continua, e ninguém percebia. Olha que treino isso, né? Falei, caramba, e eu ali olhando, e aí ele já foi ficando puto. O principal ali já, mas esse garoto aí tá de traquinagem aqui hoje, né? Ele viu que eu não tava entrando na vibe, eu não tava vulnerável ali, né? E nessa hora dessa oração cadenciada e intencional, chega um momento que ele começa a falar: você que tem rubéola, furúnculo, unha encravada, Catarata e tudo mais. todos os males possíveis, mas assim, fala em 30 segundos. Entendeu? Alguma coisa você tem, né? Um pelinho encravado alguém tem, né? O demônio manifesta, tá? E aí, resumindo, dali a pouco tinha uns 15 pessoas lá no altar, supostamente endemonizado ali, né? Com Exu, caveira, só os famosos, né? Tranca-rua. Os 7 pontapé e vai. E para resumir, o que eu verifiquei ali, ô Ivan, é apenas uma indução mental. Claro. Pessoas que estão vulnerabilizadas naquele momento, e a única forma dela dar significado àquilo é exteriorizando Culpando alguém. essa imagem de um demônio em si. Culpando alguém, Exato. porque tem que tirar dela a E responsabilidade. ela vai usar a referência que ela tiver. Então, a maioria dessas que vão lá, eu sou o Exu, não sei o que, era de terreiro, né? E aí ela tem essa referência. Senão, se ela nunca entrou, ela vai ter outra referência. Então, eu não vi. Eu não vi ali ninguém com de fato, o 7 pele ali para poder expulsar. Mas eu entendi a sua provocação e eu acho que faz sentido mesmo, né? Há realmente pastores legítimos que podem ter a investidura para fazer essas expulsões. Sim. E aí é o seguinte, o que você falou é perfeito. Cada segmento, cada sujeito vai ter a condição de desenvolver as técnicas, os métodos e tudo mais. A Umbanda tem uma característica que o mediunismo de terreiro, como eu chamo, essa minha tese começa a ser provocada aí nesse livro, esse espírito encarnado que tem essa condição desse mediunismo de terreiro é um aspecto que lida com esses entrechoques. Sua estrutura dos chakras, seu campo perispiritual, essas camadas, como você citou, tem uma característica de blindagem específica justamente para esses entrechoques. Porque é da natureza do ambiente de terreiro esse confronto. Né? Eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Nosso tempo aqui é curto, você tem outro compromisso, tudo mais, mas eu vou mexer nisso porque precisa. Você acha que a Umbanda assume uma grande verdade? Isso eu sempre falo, onde eu andar eu falo. A verdadeira magia do culto de origem africana está na Umbanda. Porque todas as magias, todas as escolas de magia do mundo que eu conheci, que eu vivenciei, trabalham com sigilo, trabalham com simbologia. O candomblé não tem. Não tem. Mas a Umbanda tem. Sim. Pesadíssimo. Sim, que é próprio da cultura angolana. Mas por que a Umbanda tem tanta dificuldade, às vezes, de se assumir como magia mesmo? E alta magia. Que tem caminho de magia, né? Magia, bruxaria.
Por que a Umbanda tem dificuldade? Você acha que existe uma forma de filtrar? É uma forma de ficar mais... Desculpa a expressão, tá? Eu estou perguntando geral, não é sobre a sua escola, mas é uma coisa de ficar mais higienizazinha, mais limpinha, mais aceitadinha. A Umbanda vai passar por esse processo, né? Já em 1920 começa esse processo de higienização. Sim. E aí a entrada forte do espiritismo dentro da Umbanda. E aí vai querer afastar essas evidências, essas coisas naturais, né? Então, realmente... Eu acho lindo, inclusive, essa parte da magia, do sigilo, eu acho lindo isso. Mas faz sentido, é isso mesmo, isso é histórico, a gente tem documentação sobre isso, esse processo de retirada desses elementos, ou elementos grandiosamente africanos, e também dessas questões práticas de terreiro. Então, ao longo de décadas, a Umbanda vai fugir para poder agradar o gringo, né? Sei lá, agradar a elite cristã do Brasil. Isso é um fato, isso está registrado também. Há um momento que ali no Congresso Nacional da Umbanda, em 1941, eles querem propor que a Umbanda se embranqueça, literalmente. Esse era o próximo assunto. Para poder ser mais bem aceita na High Society. Como se isso fosse a legitimação de uma religião no Brasil, né? Eu até cheguei a brincar no começo com isso, que é uma coisa muito séria, mas eu procuro botar com leveza. Eu falei, as igrejas, os terreiros de Umbanda estão se tornando evangélicos, é uma coisa quase evangélica. Tiraram o Exu, tiraram tudo, fica aquela coisa limpinha, branquinha, inclusive embranqueceram até os próprios médiuns. Hoje é difícil você ver um terreiro de candomblé, de Umbanda tocado por um preto. A grande maioria massacrante são brancos, e os filhos todos brancos, né? Então, é como se a Umbanda fosse uma outra Umbanda e muitas Umbandas hoje. É um pouco, mais bem complexo, assim. Claro, com certeza. Realmente eu não vou releviando a ponto de fechar o assunto. Eu vou aqui. ficar, inclusive, à disposição para uma outra possibilidade, porque assim, caberia um programa só para a gente discutir esse processo. O embranquecimento da Umbanda. O embranquecimento. E por quê? Porque isso que você levantou é objeto de pesquisa minha atual, né? Que bom. Então, por que há esse movimento de saída do preto da religião de preto e do branco da religião do branco, né? Sim, então, assim, sim. Por que há essa inversão, né? Então, e há explicações sociológicas, políticas nesse sentido, né? Que não é só essa invasão branca no terreiro como... Alguns estão tentando propor. Isso é um pouco leviano demais. Não. Né? É leviandade. Não, aí tem que ser uma coisa discutida em profundidade. Exato. Agora, isso é um fato concreto. Isso é um fato concreto. Que você vai num terreiro de Umbanda, você vai ver a maioria branco. Mas eu faço questão de enfatizar lá no terreiro. Você que está aqui hoje, você está num território afro-indígena. Aceita... Isso é importante. Que é isso. Ok. Você vai conversar com o espírito de um indígena morto. É isso. Que a gente chama de caboclo. É um indígena, povo da floresta, morto, morreu. Morreu, viveu igual nós e tá morto. E agora ele volta aqui. É choque de realidade. Então, se você... Aí a gente vai entrar em assuntos mais polêmicos, mas se você acha bobagem as discussões sobre... a condição do indígena no Brasil... Você não tá no lugar errado. Não faz sentido você pedir bênção aqui pro caboclo. Não é? Se você acha que é mimimi as discussões sobre racismo no Brasil, sobre cota, sobre reparação histórica, desculpa, não vá tomar parte do lugar errado. Você tá no lugar errado. Enquanto tem preto por conta do abandono político... social no Brasil, passando fome, vulnerabilidade, o preto velho chora também. É um neto dele, é um bisneto dele que tá na rua. Isso é um choque de realidade pra gente entender, Rodrigo, né? E é por isso que a partir desse momento você tem meu respeito. Obrigado. Porque na minha casa
o que nós pregamos aqui é o seguinte: nós não somos contra o racismo. Nós lutamos contra o racismo. É ser antirracista mesmo, Tá? né? Totalmente antirracista. Uhum. E eu digo para eles, olhando assim, bem para a câmera mesmo: se você é racista, está no lugar errado. É isso. Aqui não tem lugar para você. Se você acha que pode matar índio, aqui não é lugar para você. Né? Porque ou nós caminhamos na luz, ou não caminhamos na luz. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para você escolher um lado da luz e continuar com o pensamento nas trevas. Não existe isso. Ou você caminha na luz, ou você caminha nas trevas. Não dá para misturar. O que existe das trevas é o pensamento humano. É a nossa ignorância, a nossa estupidez. O resto, tudo é luz, tudo está caminhando para a luz, porque nós nascemos para isso, não é isso? Eu acredito Nós nascemos para nisso. caminhar para a luz. Rodrigo, eu sei que seu tempo é curtíssimo, mas vamos lá. Nós temos esse aqui. Esse é um dos seus livros, eu não sei em ordem. Tá na ordem aqui? Os dois mais recentes, esse é do ano passado, Mediunidade na Umbanda, e esse é desse ano aqui final de ano. Esse é do meio do ano passado e final do ano passado, Umbanda para iniciantes. Esse aqui, inclusive, tem um ponto riscado, Sim, né? sim. Aqui em cima dessa cabocla aqui, né? Aliás, a cabocla já está incorporando numa médium. Essa é a ideia. Ela está descendo sobre uma médium, né? Tomando o corpo e tal. Nós temos um preto velho de um lado e nós temos um herezinho aqui, um cosminho aqui, que vocês chamam, né? E nós temos um cosminho aqui, como se chama na Umbanda. A gente chama de herê. E aqui em cima tem um ponto. Mediunidade na Umbanda. O que nós podemos esperar desse livro, Rodrigo? Esse é o número 1 de 3, Sim. Uma trilogia sobre discussão do mediunismo de terreiro. E aí eu começo as discussões sobre as características da mediunidade trabalhada no ambiente de terreiro. Aí, questões técnicas disso que eu comentei com você, claro. do campo energético do médio de terreiro, práticas e tudo mais, para entender a mediunidade na perspectiva de Umbanda, porque a gente bebeu durante muito tempo no espiritismo. Sim, com para certeza. Entender, mas não tem como o espírita explicar o que acontece no terreiro e na mediunidade, no transe de terreiro, né? Não, eles têm que ficar no cantinho deles, porque quando a coisa aperta nos terreiros, nas mesas brancas, tem que pedir socorro para Preto Velho, pedir socorro para todo mundo. O Mediunidade na Umbanda é um livro que, apesar de impresso, ele se auto-atualiza, mas aí a pessoa tem que adquirir para entender o que acontece nesse livro, que ele se atualiza sozinho, né? Tá? Aqui, ó, Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda. Depois nós temos aqui Umbanda para principiantes. Esse é meu novo experimento tecnológico também. Aqui é meio faça sua macumbinha? Não. Não é não? Não. Uma brincadeirinha, você sabe, né? Tô brincando com você. É isso que eu lia há 25 anos atrás e me incomodava. Isso daí, esse livro, ele faz parte da coleção Umbandalogia, esse é o número 1 de 7. E ele tem o objetivo de fazer a pessoa que nunca entrou no terreiro fazer um tour por um terreiro. Ok, interessantíssimo. E entender desde os aspectos estéticos, arquitetônicos, a ritualística de tudo que está acontecendo ali. E cada capítulo, cada tema termina com um QR Code que você pode ter realidade virtual, você anda pela trunqueira, você anda pelo terreiro e também realidade aumentada. Aqui, aqui ó, no meio da sua mesa você põe o avatar cumprimentando Exu, explicando como que é. Olha que interessante. E tudo mais. Diferente. É isso que dá, né, gente? Tecnologia na ancestralidade. Isso é maravilhoso. A minha história é marcada com essa aproximação de tecnologia E a Eixo do Ouro é essa questão da consciência próspera, que na verdade é um curso de prosperidade total. É um treinamento de consciência. Treinamento, né? Um curso de prosperidade através da consciência. É isso? Exato. Entendi direitinho? É isso aí, é isso. Que é realmente fantástico, né? Gente, aqui é Editora Academia, não é isso? O selo Academia da Editora Planeta, né? Editora Planeta. E os outros dois da Citadel. Todos esses livros você encontra na Amazon com facilidade, né? Todos estão na Amazon.
Ou livrarias assim. boas, porque as que não tem não pode ser considerada boa. Que não são boas, né? Gostei dessa. Com certeza é por aí. Bom, o que mais? Ah, tá. E como que as pessoas se conectam com com a sua escola, Tá. com seus cursos? Você pode encontrar a gente no umbandaead.com.br, também no Instagram, @umbanda_ead, e tudo que se escrever Umbanda EAD vai ter, a gente vai estar. E eu quero deixar aqui, né, primeiramente o meu agradecimento ao Rodrigo e a cada um de vocês. E mais uma vez convidar para que vocês façam parte desse canal. A gente aqui leva com muita seriedade essa questão da consciência. E como sempre digo, né, nós estamos aqui como mestres, estamos aqui como aprendizes. E é muito interessante que vocês mandem a observação de vocês, os comentários de luz, não é isso? Aqui, acho que hoje foi distribuído muitas flores aqui, muitas rosas, né? Pega a sua cestinha, vê o que serve para você, põe lá. O que não servir, deixa. Alguém passa e colhe, não é? Aqui é um lugar de amor. Os haters, essas coisas a gente dispensa porque não é esse o caminho, tá? Mas se você gostou do nosso bate-papo, se inscreva no canal. Você se inscreve no Instituto Ivan Martins, onde vocês estão me vendo. E o Consciência Paranormal acontece dentro do Instituto. Mais uma vez, lembrando que a gente deve caminhar pelo mundo como uma criança, sempre. A criança olha tudo com curiosidade, com interesse, consegue ver as cores, consegue sentir, né, os cheiros, provar os sabores. E a gente vai emburrecendo com o tempo e a gente transforma tudo, né, em isopor. É por isso que a gente começa a julgar, a apontar, né? Vamos vivenciar, vamos experimentar como uma criança. É por isso que o céu pertence às crianças. Mas não quer dizer só aquela criança pela idade, mas a criança espiritual, a criança em Deus, em Olorum, em Oxalá, em Buda, em Cristo, seja no que você quiser, tá? Isso não faz a menor diferença. Deus não tem ciúmes. E quem está em paz com a sua consciência, com a sua religião, com a sua vida, não aponta o dedo para a vida, para a religião, para nada de ninguém. A gente tem um par de orelhas, apenas uma boca. Fica a dica, tá? Que a luz esteja com cada um de vocês. Gratidão, querido. Gratidão. Rodrigo, olha, Rodrigo Queiroz, né? Sempre o Queiroz é bom para separar. Gratidão por estar aqui. Eu sei da sua correria, eu sei que até você já está atrasado. Sim. Tá? Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Ok? Axé. Axé no Zambi. Saravá. Saravá. Obrigado. Muito obrigado. Gratidão, querido. Imagina. Muito obrigado. Foi muito bom a conversa. Foi bom demais. Quero ter a oportunidade mais vezes. Não, nós voltaremos.